Glória a Deus. Irmãos, queria convidar você a abrir a Bíblia em 1 Samuel, capítulo 30. 1 Samuel, capítulo 30. Então, 1 Samuel, capítulo 30, diz assim: Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziglag, já os amalequitas tinham invadido o sul, e Ziglag tinham ferido a Ziglag e a tinham queimado a fogo. E tinham levado cativas as mulheres e todos os que estavam nela, tanto pequenos como grandes. A ninguém, porém, mataram, tão somente os levaram consigo e foram o seu caminho. E Davi e os seus homens chegaram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houvesse mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã e Jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos. Diz assim: por causa dos seus filhos, das suas filhas. Todavia se fortaleceu no Senhor seu Deus. Todavia Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. Amém? Glória a Deus. Até aqui. Esse texto que eu quero falar nessa noite, que eu quero conversar com você um pouquinho a respeito, para que nós alcancemos o propósito pelo qual eu tenho a intenção de falar. Eu quero voltar um pouquinho, retroceder um pouquinho na história, que é no capítulo 29, só para você ter uma noção, um entendimento do que estava acontecendo aqui. Então você não precisa abrir, se você quiser ler em casa, você pode ler capítulo 29, capítulo 30, capítulo 31, você vai entender todo esse contexto, o que aconteceu aqui em Ziglag. No capítulo 29, nós vamos ver que Davi, ele se propõe a lutar do lado do exército dos filisteus. O que significa isso? Significa que Davi, ele se propõe a ajudar o rei Aquis, que era o rei de Gade. Esse rei tinha acolhido Davi durante o processo de perseguição de Saul contra Davi. Então Davi se viu encurralado na sua própria terra. Então ele foge para a terra dos filisteus, e lá ele encontra refúgio. E esse lugar que ele encontra, esse refúgio, o rei oferece para ele essa cidade. Era uma cidade chamada Cidade de Refúgio. É um lugar onde ele podia se esconder e ficar ali, ele com seus homens e com sua família. E Davi então passa a habitar agora na terra dos filisteus. E ele está então sob a proteção agora do rei de Gade. E ele, por gratidão àquilo que ele havia recebido da parte do rei dos filisteus, ele então se oferece para lutar com eles. E Davi começa a lutar com eles. E Davi era o maior, né? Davi era o maior guerreiro. A palavra do Senhor vai dizer que Davi foi o maior guerreiro da história. Então até hoje é cantado em Israel sobre as vitórias diversas de Davi, por conta da sua ousadia, por conta do seu sangue de guerreiro. Então Davi se põe a lutar a favor agora dos filisteus. E é interessante porque em outro momento, quando Davi é chamado pelo Senhor, a primeira coisa que Davi faz é destruir, né? É derrotar os filisteus, quando ele mata o seu maior guerreiro, que era Golias. Mas agora Davi se coloca do lado deles. Davi se põe do lado deles. E eles então vão lutar agora com uma guerra contra Saul, contra o inimigo de Davi, mas uma guerra contra o povo de Deus. Então presta atenção, Saul era inimigo de Davi, mas Saul era daquele que era o rei do povo de Deus. Então o exército de Saul era o exército do povo de Deus, eram os homens de Deus. E Davi se coloca, como ele havia se colocado para lutar em favor do rei, né, e do povo dos filisteus. Então ele propõe e vai nessa guerra, como ele foi em outras guerras.
E quando ele chega ali, acontece algo engraçado, porque quando ele chega para lutar, diz a palavra de Deus que ele tinha 600 homens com ele, eram os maiores guerreiros. Então quando ele chega para lutar essa guerra, para lutar essa batalha, o rei aceitou que Davi lutasse com ele, porque o rei confiava em Davi. Mas os comandantes do exército chegam no rei e dizem assim: nós não queremos Davi conosco. Nós não queremos Davi e seus homens lutando nessa guerra. Porque pode ser que durante a guerra ele se volte contra nós. Por que Davi poderia se voltar contra eles? Porque era o exército do povo de Deus, era o exército do povo de Davi. E Davi iria lutar contra. E aí eles então, quando eles fazem essa proposta, eles não aceitam que Davi vá para eles com guerra. E eles então pedem ao rei e diz assim: peça que Davi volte para Ziglague e fique por lá, porque nós não queremos aqui, nem Davi e nem seus homens. E a palavra de Deus vai dizer que Davi então ele volta para Ziglague. Quem é Ziglague nessa história? Ziglague era a cidade de Davi, que Davi estava morando. Então era seu lugar de refúgio, seu lugar de habitação. E eu queria que você pensasse sobre isso nessa noite, sobre esse lugar que você tem de refúgio, sobre esse lugar que você tem de habitação, onde você mora, onde você descansa, onde está a sua família, onde estão as pessoas que você ama. Então essa era Ziglague para a vida de Davi nesse momento. Mas Davi, quando chega em Ziglague, agora a partir do 30, Davi vai se deparar com uma cena, talvez uma das cenas mais críticas da sua história. Davi passou por muitas crises. Davi talvez foi o homem na Bíblia, o rei que mais enfrentou crises pessoais, crises na sua vida familiar, crise no seu contexto familiar, crise entre os amigos. Então Davi sofreu muitas crises, e essa crise de Ziglague talvez seja uma das maiores crises enfrentadas por Davi. Quando ele chega então, de longe eles vão ver que algo havia acontecido, né? Você já pensou uma cidade inteira sendo queimada? Foi o que tinha acontecido ali. Os amalequitas, enquanto Davi tinha saído com seus homens para ir lutar aonde? Vamos recapitular? Com quem? Com os filisteus. Contra quem? Contra o povo de Deus. Vocês têm que ser participativos. E Davi então, ele sai para lutar essa guerra. Mas quando ele volta, ele não luta essa guerra. Por que ele não luta essa guerra? Porque Deus não permitiu que Davi lutasse essa guerra. Repete isso. Você chata, vira para a pessoa que está do seu lado e diz assim, repete para essa pessoa assim, Davi não lutou, porque Deus não quis. Amém? Então Deus levantou aqueles comandantes ali, eu vou voltar nisso agorinha. Mas vamos lá. E o que aconteceu? Davi então, ele chega na cidade, e quando ele chega ali, ele vê que a cidade foi completamente queimada. E começa aqui a grande crise, não só de Davi, mas de todos os seus homens que estavam com ele. E é aqui que eu vou me ater somente um pouquinho, para poder refletir sobre o que estava acontecendo agora, o que estava em jogo nesse momento. Não quero falar sobre isso nessa noite, quero caminhar mais um pouquinho. Então, quando Davi chega aqui, e começa a grande crise, porque a palavra de Deus vai dizer assim, que os homens ameaçam Davi. Por quê? Porque agora os seus homens, por que nós consideramos uma das maiores crises de Davi? Porque agora Davi está em crise com o seu próprio povo, com o seu próprio exército. Agora é o seu exército que se levanta contra ele, dizendo assim, nós vamos te apedrejar, nós vamos te matar. Porque eles culpam Davi por terem perdido suas mulheres, suas filhas e seus filhos. E a sua cidade, porque tinha sido queimada. Então eles culpam a Davi, eles dizem, nós vamos te apedrejar, nós vamos te matar. Nós não podemos aguentar isso. E eles choraram, e choraram até perderem as forças. Porque eles haviam naquele dia perdido tudo o que tinha. Repete assim, tudo o que tinha. Eles tinham perdido. Essa era uma atitude era uma prática muito comum dos amalequitas, né? Eram assim que eles atuavam. Eles atuavam em grupos vulneráveis. Então, quando eles perceberam que a cidade estava vazia, que só tinha mulheres e crianças, os homens tinham saído, os guerreiros não estavam lá, então eles entraram na cidade, queimaram a cidade, pegaram as mulheres e os filhos cativos e levaram. Então essa era uma atitude dos amalequitas, essa era uma prática comum deles. Eles entravam nas cidades que estavam vulneráveis, ou seja, não tinha guerreiro ali, não tinha os homens, então eles entravam e saqueavam a cidade.
queimavam, levavam as mulheres, muitas vezes matavam as crianças. Essa era uma prática comum dos amalequitas. E essa prática, quando eles atacavam bandos no deserto, eles esperavam para que aquele grupinho que ficasse para trás, sabe aquele grupinho que sempre fica para trás, porque está cansado, não conseguiu alcançar ou andar, caminhar com o povo. Então esse povo, esse grupo, esse último grupo fica vulnerável. Geralmente são mulheres, geralmente são crianças, né? Pessoas que não têm tanta condição física de caminhar no deserto. E aí a história diz que os amalequitas, eles atacavam justamente esse grupo. Então vocês percebem como eles têm uma prática de atacar sempre aqueles que estão vulneráveis, aqueles que estão frágeis. Então eles eram covardes. O inimigo é covarde. O inimigo espera que você esteja num momento de vulnerabilidade para poder te atacar. Então é por isso que nós precisamos estarmos fortes. É por isso que nós precisamos estar sempre atentos, sempre vigilantes. Porque ele espera esse momento para vir contra nós. Porque os amalequitas aqui, eles representam uma fortaleza de Satanás. Pela forma com que eles agiam, com a forma com que eles trabalhavam. Então os amalequitas aqui representam um poder do inimigo, um poder do próprio Satanás, que lutava contra o povo e principalmente contra o povo de Deus. E nesse momento, Davi então, quando ele chega ali, que está enfrentando a sua maior crise, o que ele faz? Davi se desespera e começa a chorar, se entrega, se rende, diz: podem me matar porque eu realmente sou o culpado? Não. A palavra de Deus vai dizer assim, e Davi se fortaleceu no Senhor. E Davi se fortaleceu em Deus. E sabe qual foi a primeira coisa que ele fez? Ele falou assim: tragam para mim a estola sacerdotal. Tragam, porque eu vou vestir a estola sacerdotal. Eu vou me colocar diante do Senhor. E eu vou falar com o Senhor. E Davi se posiciona nesse momento como um sacerdote. Como um sacerdote não só da sua casa, mas da casa daqueles 600 homens. Davi se coloca diante do Senhor. E Davi consulta ao Senhor, dizendo: eu vou nessa batalha, o Senhor está comigo, eu vou vencer contra os amalequitas, eu vou conseguir. E a palavra de Deus diz que o Senhor então diz para Davi e o autoriza, dizendo: você pode ir contra os amalequitas, você pode se levantar e ir para essa guerra. Agora eu quero começar a falar com você sobre o que eu quero falar nessa noite. A primeira coisa que eu quero falar com você é que existem algumas lições valiosíssimas, preciosíssimas para nós nessa narrativa. Eu sei que essa narrativa é uma narrativa que ela inspira muitas pessoas, ela nos inspira quando nós lemos, ela nos encoraja quando nós lemos essa narrativa na Bíblia, por conta não só de como ela começa, mas de como ela termina. Mas essa narrativa, acima de tudo, ela nos traz lições valiosíssimas. Ela não é só tema de grandes sermões, mas ela é tema para nossas vidas todos os dias, porque ela nos ensina. Ela nos ensina a enfrentar momentos de crise. Ela nos ensina que nós não podemos nos abater diante das dificuldades. Ela nos ensina que nós precisamos ter fé no Senhor. Mas ela nos ensina mais. E é o que eu quero falar sobre algumas outras coisas mais que essa narrativa nos ensina. A primeira lição que eu aprendo aqui, e que eu quero que você anote no seu coração, anote no seu caderno, anote na sua Bíblia, se você tem liberdade de fazer isso. Anote, a primeira lição que nós aprendemos aqui: nunca vá para uma guerra que você não foi chamado para lutar. Repete isso para você mesmo: nunca vá para uma guerra que você não foi chamado para lutar. Deus não te autorizou para guerrear. Nunca parta para esta guerra. Porque sabe, a primeira situação aqui de vulnerabilidade em Ziklag e na família desses homens foi porque eles partiram para uma guerra que Deus não havia chamado eles para lutar. Deus havia chamado Davi para lutar nessa guerra contra o seu povo, contra Saul, contra seu melhor amigo. Jonatas estava nessa guerra. E quando eu disse para você que você precisa ler o capítulo 29, 30 e 31, você vai compreender porque o que aconteceu nessa guerra. E é por isso que eu afirmo para você que Davi não lutou essa guerra porque Deus não permitiu. Deus levantou os comandantes de Aques e disse assim: nós não queremos Davi aqui. Mas era Deus, através daqueles homens, dizendo: Davi não pode estar aqui, porque nessa guerra Israel vai perder, nessa guerra Saul vai morrer, nessa guerra Jonatas vai morrer, e Davi não pode estar ali.
Davi não estava. E Davi foi para casa. Então eu aprendo essa primeira lição. Nunca entrar numa guerra que Deus não me chamou para entrar. Deixa eu dizer para você por quê. É simples. Porque todas as vezes que nós entramos em guerra que Deus não nos chamou para lutar, nós vamos deixar a nossa vida, a nossa casa, a nossa família num estado de vulnerabilidade, desprotegida. Enquanto eu luto lutas que são minhas e não de Deus, que Deus não me chamou para lutar, enquanto eu estou tomando decisões sobre as minhas próprias demandas, sobre os meus próprios interesses, coisas que Deus não me chamou para fazer, eu estou colocando a minha família em risco. Eu estou colocando os meus filhos em risco. Eu estou colocando o meu casamento em risco. E deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe por que nós temos hoje, no meio de tantos homens e mulheres de Deus, divórcio, separação, filhos que se perdem? Porque muitos homens de Deus e mulheres, eles não consultam a Deus sobre aonde eles devem estar, sobre que lutas eles devem enfrentar. Eles não consultam o Senhor. E eles entram em guerras que não são suas. E todas as vezes que nós entramos em guerras que não somos nossas, que Deus não nos chamou para lutar, nós estaremos vulneráveis e deixaremos a nossa família em situação de risco. Então eu preciso saber qual guerra o Senhor quer que eu lute. Mas sabe, tem uma outra lição que eu quero que você aprenda nessa noite. A primeira delas: não lute uma guerra, não vá para uma guerra que Deus não te chamou. A segunda, enquanto busque a Deus mesmo em suas piores crises. Foi o que a Sara disse aqui nessa noite. Ela disse: eu não tenho motivo para estar aqui se eu fosse olhar pelos olhos naturais. Pelos olhos naturais, pelo meu eu, pela minha vontade, pelas minhas emoções. Então a resposta que as minhas emoções e que a minha alma espera de mim é que eu fique em casa chorando, lamentando pelo meu dia triste e lamentável, e que eu fique tendo pena de mim mesma, dizendo: Senhor, eu não vou para a igreja porque eu não tenho ânimo, eu não tenho vontade, eu não tenho disposição, mas o Senhor entende, porque eu estou passando por esse momento de luta, esse momento de crise. Então o Senhor sabe, então o Senhor vai entender, vai respeitar. Deixa eu dizer uma coisa para você: Davi poderia ter feito a mesma coisa, ter ficado ali lambendo as suas feridas, me desculpe a expressão, mas Davi não faz isso. Davi se levanta, e a palavra de Deus diz que ele se fortalece em Deus. Ele se fortalece em Deus. Porque a última mensagem que eu trouxe aqui, eu falei sobre a nossa força que vem de Deus. A nossa força vem do Senhor. E Davi, mais do que ninguém, escreveu sobre isso, sabia sobre isso, conhecia a respeito desse assunto. Porque Davi sabia que todas as vezes que ele precisou, o Senhor estava lá. O Senhor estava com ele. O Senhor o fortaleceu. O Senhor o sustentou. E nesse dia, Davi não fez diferente. Quando Davi viu diante de uma das maiores crises de sua vida, Davi se colocou em posição de sacerdote. Ele orou, ele buscou ao Senhor, e o Senhor o respondeu. O Senhor o respondeu. Então isso me ensina e te ensina que crise não é para ficarmos dentro do quarto chorando e lamentando as nossas dores, mas é para nos posicionarmos em Deus, nos fortalecermos no Senhor e buscarmos a direção que Ele vai nos dar. Ele vai nos dar. E a terceira lição que eu quero que você aprenda nessa noite é que todas as vezes, ao contrário da primeira lição, a terceira lição, todas as vezes que você parte para lutar as guerras que o Senhor te chamou para lutar, por mais improvável que seja a sua vitória, você vai ser vencedor. Quantos podem dar glória a Deus por isso? Por mais improvável que seja, você vai voltar vitorioso. Sabe por quê? Porque você está lutando as lutas que o Senhor te chamou para lutar. Você está entrando numa guerra que o Senhor te autorizou a entrar. E o Senhor não nos autoriza a entrar em nenhuma guerra para nós perdermos.
Porque a palavra do Senhor diz que Ele é Senhor dos exércitos. Ele é Senhor, Ele é vencedor. E quando Davi consulta ao Senhor, e o Senhor diz, pode ir, você vai conseguir. Então Davi teve certeza absoluta de que ele voltaria e ele traria de volta tudo que os amalequitas haviam levado. E é isso que vai acontecer. Davi parte, então agora ele reúne seus homens, e eu fico imaginando o poder da oração. O Senhor tem falado muito comigo, muito ao meu coração nesses dias sobre isso. Na quarta-feira nós estávamos reunidas, eu estava com minhas discípulas e eu falei sobre isso, um pouco sobre isso, sobre a importância desse posicionamento que Deus espera de nós. Mas não é só quando as coisas estão bem, é principalmente quando as coisas estão mal. É principalmente quando as coisas não estão bem, é que nós vamos nos posicionar em Deus. É nesse momento que nós mais precisamos nos fortalecer em Deus. E sabe o que eu vejo? Que muitas pessoas, elas têm agido, elas vêm para lugares, para reuniões como essa, elas se posicionam fortalecidas no Senhor quando as coisas estão bem. Mas quando as coisas começam a desandar, então ela meio que perde a fé, meio que esmurece, meio que desanima e pensa, não vou conseguir, não vai dar certo, eu estou mal, não é? Essa é a resposta normal que o ser humano dá para as suas próprias dores. Eu vou ficar aqui, vou lamentar e vou chorar. Essa é a resposta natural do nosso corpo, das nossas emoções. Mas quem diz que nós somos naturais? Nós não somos naturais. Nós somos seres espirituais, sobrenaturais, que vivemos pela fé, que vivemos confiando não em nós mesmos, mas no Senhor. Nós vivemos confiando naquilo que Ele faz e naquilo que Ele pode fazer, naquilo que Ele pode realizar em nós e através de nós. Porque se não for assim, é inútil que nós estejamos aqui. Porque nós precisamos entender que as nossas coisas, as nossas lutas, elas são no mundo espiritual. E quando nós nos colocamos e nos posicionamos em Deus, Ele vem, Ele traz resposta, Ele traz direção. Deus nunca deixou ninguém sem resposta. Mesmo quando você fala assim, Deus está em silêncio, Ele está fazendo. E diz uma canção que quando Deus está em silêncio, Ele está trabalhando. Ele está trabalhando. Ele sempre trabalha por nós, a favor de nós. E Ele disse que Ele estaria conosco. Até quando? Até amanhã? Foi só até ontem que Ele esteve? Não. Diga bem alto, não. Ele vai estar comigo até o último dia, até a consumação do século, até que Ele venha, até que eu o encontre. Ele estará comigo, porque Ele é Deus, e Ele é fiel, e Ele prometeu, e Ele é fiel para cumprir. Quantos podem aplaudir ao Senhor nessa noite? Aleluia, glória a Deus. Ele é fiel para cumprir, e Ele disse que Ele estaria conosco, e Ele está. Pastor, eu estou vivendo um momento de crise. Eu não sei o tamanho da sua crise. Davi perdeu seus filhos, suas mulheres, sua cidade, suas coisas. Então essa crise era profunda. Aos olhos naturais, a crise era profunda e irreversível. Davi poderia lutar contra esses amalequitas. O exército amalequitas era grande. E eles tinham estratégia, eles se escondiam. Mas quando Deus entra na guerra, quando Deus entra na batalha, quando Deus diz, essa batalha é minha, essa guerra é minha, não tem inimigo que resista. Não tem inimigo que resista. E Ele disse, eu estou nessa guerra, eu estou com você, Davi, pode ir. E Ele prepara todas as coisas. Assim como Ele preparou aqueles comandantes para não deixar que Davi lutasse aquela guerra que não era de Davi, Ele agora prepara todas as coisas para que Davi vencesse essa guerra que o Senhor agora o autorizava a lutar. E sabe o que o Senhor faz? O Senhor prepara uma pessoa que quando ele sai para procurar o exército dos amalequitas, porque eles se escondiam, então não era só ir lá e lutar, tinha que saber onde eles estavam. Eles tinham estratégias, e eles estão escondidos, festejando, celebrando tudo que eles tinham conquistado. Mas eles esqueceram um moço para trás, que estava ferido, que estava doente.
E Davi encontra esse homem, é por acaso? Não, Deus colocou esse homem na vida de Davi. E Davi se encontra com ele e diz: onde é que está? Você sabe onde que está o exército? Ele diz: eu sei. Você me leva lá? Se você garantir que eu vou viver, eu te levo. E Davi então pega esse moço e vai com ele. E o moço leva ele no lugar, no acampamento, onde os amalequitas estão escondidos. E Davi então trama ali como é que vai ser o ataque, como é que eles vão chegar. E diz que no outro dia, no dia seguinte, eles entram então contra os amalequitas. E eles destroem o exército dos amalequitas. E a palavra de Deus vai dizer que eles destroem tudo que era dos amalequitas, suas vidas. E ele pega então o seu rebanho. Ele pega então as suas riquezas, não só as que eles haviam tomado de Davi, mas as que eram deles. E Davi então agora volta para a sua cidade, para Ziklag, com tudo que eles haviam roubado. Mas repete uma coisa para a pessoa que está do seu lado. Diz assim: quando o Senhor restitui, Ele nos dá muito mais. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Porque a Bíblia vai dizer assim, que quando eles vão tomar todo o rebanho dos amalequitas, eles pegam todo o rebanho dos amalequitas, e é muito aquilo que eles trazem como despojo. Sabe por quê? Porque diz a Bíblia que Davi então, ele pega e ele espalha presentes, ele manda presentes para os reis da cidade onde ele esteve, na perseguição contra os amalequitas, aqueles que o apoiaram, aqueles que o receberam. Então ele manda, ele envia presentes para esses homens. Então era muito despojo. Então daquilo que ele tinha pego, ele vai dividir, ele vai repartir, não só com seus homens, mas ele vai repartir com os reis, em gratidão ao apoio que ele havia recebido nessa guerra e nessa batalha. Então esse texto nos ensina, acima de tudo, última e quarta lição, a termos um coração gratos ao Senhor. Eu costumo dizer assim, que o caminho da gratidão é o caminho mais rápido para a bênção. É o caminho mais rápido que nos leva para a bênção do Senhor. Todas as vezes que eu reconheço algo que eu recebi da parte do Senhor, através de uma pessoa, através de alguém, todas as vezes que eu faço isso, o Senhor me abençoa. E nós vamos ver como Davi foi abençoado, como Davi foi próspero, mas Davi tinha um coração grato. Davi nunca deixou passar em branco nada do que faziam para ele. Tudo que ele recebia, ele reconhecia como favor de Deus em sua vida. Nós precisamos ter esse nosso coração. Nós precisamos ter um coração grato. Porque o oposto, um coração ingrato, é um coração que caminha para a ruína. São pessoas que não reconhecem nada. São pessoas que não reconhecem aquilo que recebe da parte de Deus. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Nós recebemos as coisas. A maioria das coisas que nós recebemos da parte de Deus é através de uma pessoa. E quando eu sou grata a essa pessoa, eu sou grata ao Senhor. E quando eu sou ingrata, eu estou sendo ingrata com o Senhor. Então eu preciso ter gratidão no meu coração. Gratidão por tudo aquilo que eu recebo da parte do Senhor para a minha vida. Então aprenda essa última lição. E eu quero dizer uma coisa para você, que eu quero que você guarde no seu coração nessa noite. Não entre em guerras. Não entre em demandas que Deus não te chamou para entrar. Nós temos que ter cuidado. Nós temos que ser prudentes. Diz a palavra de Deus que nós vamos ser prudentes. Isso é prudência, não é covardia. É prudência saber, Senhor, eu vou entrar nessa guerra. É para eu entrar nessa guerra. É para eu lutar essa guerra. É consultar ao Senhor. É consultar a Deus. E então o Senhor vai responder para você se você deve entrar ou não. Se Ele te autorizar, lute. Tenha coragem. Se Ele te autorizar, se posicione em Deus, porque você não vai ser frustrado, você não vai ser envergonhado, você não vai ser confundido, porque todas as vezes que alguém disse para mim, esses dias eu falei com uma mulher, que ela disse para mim: pastora, eu perdi meu casamento, eu perdi minha família, lutando as causas de Deus. E eu disse: não, minha amada, não foram as causas de Deus.
Ninguém perde aquilo que Deus nos dá quando nós lutamos para Ele, na direção dEle. Nós perdemos quando nós lutamos as nossas próprias lutas, quando nós enfrentamos as nossas próprias demandas, quando nós olhamos para o nosso coração, quando nós confiamos mais em nós do que em Deus. Parece que é pesado isso quando eu digo isso, que tem pessoas que confiam mais em si mesmas do que em Deus. Mas nós sabemos, sabe quando eu confio mais em mim? Quando eu consulto primeiro o que eu quero, o que eu preciso, o que eu posso. Quando a palavra do Senhor me ensina que eu preciso consultar ao Senhor sobre todas as coisas importantes para mim, sobre todas as decisões importantes da minha vida, eu preciso consultar o Senhor. Eu preciso saber se o Senhor irá comigo, se Ele lutará comigo. Porque se Ele for comigo, se Ele estiver na guerra, como eu disse aqui, comigo, eu vou sair e vou vencer. Eu vou sair e vou voltar com os despojos. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Então essa narrativa, ela nos ensina, acima de todas essas coisas, ela nos ensina sobre restituição. Sobre restituição. E foi o que aconteceu aqui com Davi e com seus homens. A Bíblia diz que eles voltaram e trouxeram tudo que eles haviam perdido. Suas mulheres, seus filhos e suas filhas. E mais do que isso, como eu disse, Deus sempre nos restitui mais do que nós perdemos. Eles trazem despojo, eles trazem o rebanho dos seus inimigos. Então eu quero falar para você nessa noite, por maior que seja o problema que você estiver enfrentando, por maior que seja a crise que você esteja vivenciando, consulte ao Senhor, busque ao Senhor, se fortaleça nele, porque no final, quando essa história acabar, vai acabar como terminou a história de Siglag. Sabe como encerra a história de Siglag? Encerra dizendo assim: Davi chegou, trazendo tudo que os amalequitas haviam roubado. Então pega essa palavra para você, para o seu coração nessa noite. Consulte ao Senhor, se fortaleça no Senhor, mesmo diante das crises, mesmo diante das dificuldades da vida, das maiores dificuldades da sua vida. Se fortaleça no Senhor, se fortaleça em Deus. Essa é a maior lição que Davi nos dá nessa história. Essa é a maior lição que esse rei nos ensina, que nós precisamos do Senhor. E se está em crise, precisamos mais ainda. Se está tudo bem, nós precisamos de Deus. Mas se tudo vai mal, nós precisamos mais ainda dele. Nós precisamos mais ainda do Senhor, agindo em nós, em nossas vidas. Então você precisa se fortalecer no Senhor. Você precisa se animar no Senhor. Não é tempo de nós ficarmos lamentando pelas coisas que nós perdemos, ou pelas coisas que nós não temos. Irmãos, preste bem atenção, não é tempo disso. Nós estamos vivendo um tempo em que nós precisamos nos alegrar com aquilo que Deus está fazendo em nós e através de nós. Nós precisamos nos alegrar, porque o Senhor tem sido o nosso refúgio. O Senhor tem nos dado refúgio, o Senhor tem sido a nossa fortaleza. E mesmo que enfrentemos crise, mas nós precisamos confiar no Senhor. Porque mesmo diante dessa situação, mesmo diante dessa dificuldade, o Senhor não havia perdido o controle da vida, da história de Davi e nem de seus homens. Por que todas as vezes que as coisas estão difíceis, nós pensamos que Deus perdeu o controle da nossa vida, que Deus perdeu o controle da nossa história, que Deus não sabe mais o que fazer? Deus nunca perdeu o controle da situação. Deus nunca perdeu o controle da sua vida. Deus está no controle de todas as coisas. O que nós precisamos entender é que nós precisamos confiar nele. Nós precisamos crer que Ele está conosco. Nós precisamos confiar que Ele é a nossa fortaleza. Que não importa quão astuto, quantas estratégias o inimigo venha contra nós, mas Ele é maior. Irmãos, quantas estratégias Satanás tem usado nesses dias para roubar, destruir os casamentos, a família,
roubar os nossos filhos. E o que você vai fazer? Você vai sentar e chorar? E você vai lamentar, e você vai culpar o governo, você vai culpar a escola, você vai culpar a sociedade? Não, esse não é o caminho, nunca foi. Deixa eu dizer uma coisa para você: quem protege a sua casa, quem protege o seu casamento, quem protege os seus filhos, é Deus, através de você. É você se colocando na posição que Deus te chamou para estar. É você buscando ao Senhor, revestindo a sua casa, guardando os seus filhos em oração. Mães, vocês precisam orar pelos seus filhos. Ana Carolina e Rebeca precisam orar pelos filhos que estão no ventre dela. Elas precisam orar a partir desse momento. É aqui que começam as orações. As orações de uma mãe pelo filho, as orações, as intercessões de uma mãe, de um pai pelo filho, começa quando ele ainda está sendo gerado. E quando é que vai terminar, pastora? O dia que ele for sepultado. Então sabe o que isso significa? Em nome de Jesus, que não vai ter fim para você, porque você vai primeiro, e eles vão continuar desfrutando das suas orações e das suas intercessões. Porque oração não vence, oração não tem prazo de validade. Nós estamos vivendo coisas hoje que nós oramos lá atrás, lá no passado, nós oramos para termos hoje. E naquele dia parecia tão longe, tão distante, e nós estamos vivenciando hoje. Por quê? Porque oração não tem prazo de validade. Você orou lá atrás, você orou lá no passado, mas você está com sua resposta hoje. Você está vivendo hoje algo que você buscou lá atrás em Deus. Então nós não podemos parar, nós não podemos desistir. O Senhor nos chama para prosseguir. Para prosseguir. É o que nós devemos fazer. É avançarmos, posicionados em Deus, como homens e mulheres posicionados em Deus. É assim que nós vamos guardar a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos, o nosso casamento, posicionados no Senhor, contra todos os ataques de Satanás. Porque deixa eu dizer uma coisa para você: são muitos, são muitas as estratégias que eles têm usado nos últimos dias, mas maior que tudo isso é o Senhor. Maior do que tudo isso é o poder da oração, da nossa comunhão com Deus. A nossa comunhão, a nossa oração é maior do que tudo isso. Esses dias atrás, eu quero contar um testemunho que aconteceu comigo e com o Ricardo. Esses dias atrás, há um tempinho atrás, o ano passado, mais ou menos, nós fomos chamados para ajudar uma família que não é da igreja, é de uma outra igreja, e chegou até mim esse pedido de socorro de uma mãe que estava em desespero. E eu e o Ricardo fomos até ela, e quando nós chegamos lá, e ela foi relatar para nós que ela estava vivendo um problema que ela nunca imaginou que vivia, porque ela havia criado seus filhos dentro da igreja, e a sua filha caçula, que era uma menina na época de 13, 14 anos, e ela falou: a minha filha chegou em mim e falou que é lésbica, e falou que não vai casar, que nunca vai casar, que ela não gosta de homem, que ela não vai ter filho, que ela gosta de mulher. E essa mãe, ela ficou desesperada. Ela chorava dia e noite. E ela falou: pastor, eu peguei o celular dela escondido, eu olhei o celular e ela está trocando mensagem com uma moça, e eu estou desesperada. E a moça falando, assediando ela mesmo, ela com 13 para 14 anos, a moça com 17 anos. Ela falou: e essa moça está assediando minha filha de uma forma que a senhora não tem noção. Ela manda mensagem todos os dias. Eu não sei mais o que fazer. E ela falou, e o pai estava junto, o pai só chorava, falava: eu estou com vontade de bater nessa menina, trancar ela dentro de casa. E eu disse: não, isso não vai resolver. Eu disse: gente, não existe nada mais poderoso do que a oração. Falei: ore por sua filha, busque ao Senhor.
E eu disse exatamente isso que eu estou dizendo para você nessa noite. Eu disse para aquela mulher, falei, se fortaleça em Deus, não fique desse jeito, porque enquanto você está abatida, chorando, sabe o que vai acontecer? O diabo vai vencer. Se fortaleça no Senhor, ore pela sua filha, ore pela sua casa, ore, não aceite esse decreto de Satanás contra a vida da sua filha, mas ore por ela, ore pela sua casa. E ela começou em oração, e ela começou a orar, e ela disse, pastora, muito obrigada. E nós saímos, oramos com eles, ministramos, e oramos ainda uns dias, fizemos uma campanha, e passou, como a gente não tem muito contato. E como foi agora, há pouco tempo, recente, uns 20 dias atrás, eu me lembrei, né, e perguntei da pessoa que tinha me levado até essa família, como que tá aquela família, porque eu não soube mais notícias, né? E ela disse, pastora, eles são tão gratos a vocês, vocês não têm noção. Porque ela disse que a partir daquele dia ela se fortaleceu no Senhor, e ela começou a campanha pela filha dela, e mesmo quando acabou a campanha que ela fez com a senhora, ela continuou em oração. E ela disse que hoje a filha dela, hoje não, né, que ela me contou agora, mas ela disse que pouco tempo depois a filha dela chegou nela e falou assim, mãe, eu queria te pedir perdão, porque eu não sei o que estava acontecendo comigo, mas eu estava debaixo de uma influência maligna, porque eu estava sendo assediada e eu me rendi, e eu me entreguei, mas eu estou arrependida, não é isso que eu quero para minha vida. Mãe, eu quero casar, eu quero ter uma família, eu quero ter filhos, eu não gosto de mulher. E ela disse que quando ouviu isso, ela ficou tão feliz. Ela falou, eu fiquei tão feliz, a pessoa me falando, né, me contando, eu fiquei tão feliz, pastora, quando ela me contou que a filha dela tá das mais bonitinhas e resolveu o problema, não tá mais enfrentando essa situação. E eu falei para ela, a oração tem poder de mudar uma história. Quando nós nos fortalecemos em Deus, nós podemos mudar a história, a nossa história e a história daqueles que nós amamos. Então esse é o poder da oração, esse é o poder da intercessão de uma mãe. Então ore pelos seus filhos, clame em favor dos seus filhos, em favor da sua família, porque o Senhor com certeza te dará a vitória, em nome de Jesus. Eu queria convidar aqui o grupo de louvor, queria que você se colocasse de pé. E eu queria orar com você e ministrar sobre a sua casa, sobre a sua vida, e ministrar fortalecimento do Senhor. Irmãos, nesses dias nós precisamos nos fortalecer em Deus, e nós precisamos ser apoio para aqueles que estão mais fragilizados, que nós possamos orar pela nossa casa, pela nossa família, mas por alguém também que precisa das nossas orações. Se você está forte no Senhor, ajude aqueles que estão mais fracos, ministre na vida dele, ministre a unção do Senhor, a força do Senhor. Sabe, canta a nova história que vocês já cantaram hoje. Tinha sugerido Vitorioso S. Ah, pode ser, acho que pode ser. É fácil me convencer. Amém, glória a Deus. O grupo de louvor vai cantar uma canção. Enquanto isso, nós vamos orar ao Senhor. Eu queria que você fechasse os seus olhos, que você curvasse a sua cabeça e que você se colocasse na presença do Senhor. Eu não sei quais as lutas que você está enfrentando, eu não sei quais as crises que você está vivendo, se são crises pessoais, se você está vivendo problemas emocionais, problema de saúde, problema na sua casa, na sua família, com seus filhos. Eu não sei, mas eu quero dizer uma coisa para você. Nessa noite, o Senhor está nesse lugar. Nessa noite, o Senhor está aqui e Ele te ouve. Por isso, abra a sua boca, mesmo que talvez tenha tempo que você não faça isso. Que você não diga para o Senhor, Senhor, me socorre nessa noite. Às vezes, nós nos acostumamos tanto com as lutas que nós nos esquecemos que existe alguém que nós podemos pedir socorro. Existe alguém que nos socorre, como socorreu Pedro quando ele estava afundando. Ele disse, Senhor, socorre-me. E a palavra do Senhor diz que o Senhor o segurou pela mão. Que nós possamos nessa noite, que você possa dizer, Senhor, me socorre nessa noite. Senhor, não permita que eu me afunde em meus problemas, em minhas crises.
Não permita, Senhor, mas que o Senhor possa me socorrer, que o Senhor possa me ouvir nesse lugar, porque o Senhor está aqui, Ele nos ouve, Ele ouve a nossa oração. Esse lugar é chamado de casa de oração. Então é aqui o lugar que você vai clamar, é aqui o lugar que você vai abrir o seu coração e dizer: Senhor, eu quero o Senhor, eu quero ser fortalecida no Senhor, eu estou cansada de ser fragilizada, eu estou cansada de andar cabisbaixo, eu estou cansada de ser derrotado, eu quero ser vencedor, eu quero ser vitorioso no Senhor, e eu sei que eu posso, eu sei que eu consigo, porque o Senhor me fortalece. Busque a Ele nessa hora, clame por Ele, diga: vem, Senhor, sobre mim, venha sobre esse lugar, venha sobre as nossas vidas, vem sobre a nossa família, vem sobre essa igreja e nos fortaleça, Senhor. Nos levante como homens e mulheres guerreiros do Senhor. Ó Deus, nos levante como valentes do Senhor, para lutarmos nas lutas que o Senhor nos chama para lutar, para que nós possamos vencer, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que o Senhor te fortaleça nesse lugar, que o Senhor te visite nessa noite, que o Senhor visite a sua casa, que o Senhor visite a sua família, que o Senhor visite os seus filhos, que o Senhor visite as suas finanças, que o Senhor visite a sua saúde, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Profetiza bênção sobre a sua casa, profetiza bênção sobre a sua família. Abraça a pessoa que está do seu lado, profetiza a vida do Senhor sobre ela, profetiza a unção de Deus sobre a vida dela, profetiza saúde em nome de Jesus, em nome de Jesus.